Boa noite, pessoal do É Política Brasil. Estou recebendo hoje aqui Paulo Eduardo Martins, presidente do PSC. É um prazer recebê-lo aqui, deputado. E antes de mais nada, conta um pouquinho da sua história política. Como o senhor chegou a deputado federal? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço demais o convite. E é sempre bom poder falar com a população, ainda mais em um momento tão instável como esse, né? A gente tem muita coisa a esclarecer. Justamente. E a minha trajetória política é um tanto ao acaso, eu não tinha planejado isso e estava feliz com a minha carreira como jornalista, mas houve um momento bastante turbulento ali em 2014, na época do governo do PT, que estava constrangendo as empresas de comunicação que tinham críticos ao governo. E então eu vi que o ambiente estava deteriorado demais, pouca gente ainda compreendia assim e decidi ser candidato. Na véspera da convenção, tinha uma filiação antiga ao partido e acabei fazendo mais de 60 mil votos, fiquei como suplente, assumi o mandato depois, entendi um pouco como é que funcionava lá na Câmara e decidi ser candidato de novo. Só disputei 2 eleições na minha vida. A primeira vez o senhor já saiu como deputado federal e se tornou suplente. Isso. Ficou como suplente e assumiu posteriormente. Assumi em 2016, há 30 dias antes do impeachment da Dilma, votei o impeachment, depois passamos por um momento super intenso, PEC do teto dos gastos, o início da Previdência, a reforma trabalhista, que eu pude atuar bastante ainda. Então fiquei quase o ano todo ali de 2016, fui sair do mandato e aí me organizei para disputar em 2018. Então, e deputado, a gente tem visto assim vários temas hoje que geram uma certa turbulência no governo. Um deles, que não dá para a gente deixar de conversar, é sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência sai e como ela sai? A reforma da Previdência sai, ela é absolutamente necessária, chama irresponsabilidade qualquer parlamentar dizer que é contra a reforma da Previdência, porque o parlamentar tem acesso a números, tem acesso à realidade, muito mais do que o cidadão comum. Aliás, essa é a função do representante, é fazer o que o cidadão comum não tem tempo e condição de fazer. E o país está quebrado. O Brasil quebrou. Prestem atenção nisso, a realidade é uma só. O Brasil quebrou. E o sistema de repartição, que é esse sistema que a gente tem hoje, onde as pessoas que estão na ativa, elas financiam a aposentadoria daquelas que já não estão trabalhando mais, não mais funciona, não se sustenta. Ele funcionava quando a gente tinha mais jovens do que idosos. O Brasil está invertendo essa pirâmide. Nós estamos, em pouco tempo, teremos mais idosos do que crianças. Então, não há sustentação nesse sistema piramidal. É básico isso. Então, o déficit é muito grande. Para se ter uma ideia, há poucas semanas nós votamos na Câmara dos Deputados, aliás, no Congresso Nacional, né, uma aprovação de um crédito suplementar para o governo para pagar a aposentadoria, Bolsa Família, despesas assim do mês que vem. Um crédito de 250 bilhões de reais, porque a conta não estava fechando. E o que é pior, esse crédito suplementar ninguém explica para as pessoas. As pessoas pensam que é um dinheiro que está ali guardado e que o Congresso autorizou o governo ir lá pegar. Não, não é isso. É um dinheiro que não existe. É uma autorização para o governo emitir um título na praça. É como se fosse um cheque predatado para vencimento futuro, para captar dinheiro e pagar as contas. Para tampar um buraco. Não, para pagar conta corrente, não é para tapar buraco, não. É para pagar como se fosse o teu supermercado, ou se fosse na tua casa. Não é para pagar uma dívida que você tem. É fazer uma dívida maior para pagar a despesa corrente, a do dia a dia, supermercado, água, luz, aquilo que você precisa para sobreviver. Então a situação é muito grave. Isso aí, o Brasil faliu. E a gente vê, o que é muito triste ainda, corporações, especialmente de funcionários públicos, pedindo aumento, num momento em que nós temos 3 milhões de desempregados, os salários da iniciativa privada, que é quem financia o público, estão sendo achatados porque a economia retraiu, o país, o governo, todos os governos estaduais e federal, ainda com as contas, o rombo aumentando, porque a arrecadação cai com o desaquecimento econômico e o pessoal querendo aumento. Eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque hoje sou funcionário público, entendo assim. Meu pai é um funcionário público, minha família inteira é de funcionários públicos, de verdade, mas eu não posso fugir à realidade. Não há a menor condição da gente falar em aumento de despesa ou investimento, nada antes da gente reformar o Estado, acertar as contas,
botar um ponto de equilíbrio para que a coisa tenha sustentabilidade. Não, eu acho que eu concordo com o senhor que o primeiro passo é estabilizar a nossa economia. Porque senão não tem como a gente avançar nos projetos que precisam ser avançados. É óbvio. E se a gente não entender isso, se o governo for irresponsável de entrar nesse populismo e passar a ceder e não resolver o problema, o segundo passo não vai dar mais para emitir o cheque predatado aí, o crédito suplementar. Porque todos os agentes de mercado vão entender, esse cara está gastando mais do que arrecada, logo ele não vai honrar esse cheque, então eu não vou dar dinheiro a ele. Aí vai restar o governo imprimir dinheiro. Quando imprime dinheiro, o que gera? Inflação, porque não tem lastro, não tem riqueza gerada que justifique aquela moeda que o governo está colocando na praça. Entendi. Então os preços são pressionados para cima e acontece como a Venezuela, onde a pessoa tem que levar uma carriola de dinheiro na padaria para comprar um saco de pão, quando há pão para vender. Mas é bem verdade isso. Nessa questão ainda da Previdência, será que vai chegar nesse teto que o Paulo Guedes tem passado para a população, tem comentado? É difícil chegar. O Paulo Guedes fala num teto ali de 1 trilhão e 300 bilhões. Não acredito nisso. O relatório que foi apresentado, mas que pode ser modificado ainda, é um impacto em torno de 1 trilhão, 950 bilhões. É um impacto alto, né? Para você ter uma ideia, aquela do Temer, ela falava em 600 bilhões, essa já é maior, e mesmo assim não é o ideal. Não é o mesmo ideal. assim não é o ideal. Vai aprovar, eu acredito que aprove, em torno de 900 a 1 trilhão, e daqui a 3 anos ou 4 anos nós vamos voltar a discutir reforma da Previdência, porque tudo, como tudo no Brasil, não se faz direito, não se resolve direito. A culpa é do Congresso. Não é só do Congresso, a culpa é da sociedade inteira. O Congresso reflete a sociedade que vota no pessoal lá. Tanto que todo mundo diz, sou a favor da reforma, mas não mexa no meu, sou especial. Então, você estiver lá na Câmara, você me acompanhar Os regimes lá, especiais estão... Sim, todo mundo vem a categoria X, a categoria Y, a categoria tal, querendo dizer da sua particularidade, da sua função. É até legítimo, mas não há condições mais. Não há condições. Então, por isso que o impacto vai acabar sendo menor, claramente menor. E o que é mais grave é a manutenção do modelo de repartição. Por isso que, por mais que o impacto fosse maior, fosse 1,5 trilhão, e mantido o modelo de repartição, em poucos anos vamos ter que discutir novamente, porque o modelo não funciona mais. O modelo não funciona. Ele não é mais possível. Ele é uma equação impossível já, não tem mais o que fazer. É uma conta que não fecha. Não fecha. Tem menos pessoas sustentando que pessoas que estão paradas. E isso que as pessoas não entendem. Então, tem mais, as pessoas querem passar mais tempo como aposentadas do que trabalhando. Exato. E eu vejo que é necessário que as pessoas aprendam e saibam que é importante estar trabalhando, é importante estar produzindo, porque produzindo está gerando riqueza. É assim que funciona. Isso não é uma crítica às pessoas em si, é uma crítica a uma cultura. É uma cultura. Tá? No Brasil gerou-se a cultura de que a aposentadoria é um momento em que você para de trabalhar e vai curtir a vida. Não é verdade. A aposentadoria é o momento que você para de trabalhar porque você não tem mais condições de trabalhar. E por isso há um sistema de previdenciário, previdente, é para se prevenir desse momento em que você não tem mais condição de se autoprover. Aí você passa a receber uma quantia em dinheiro que lhe garanta a sobrevivência com dignidade. O conceito é esse. Aqui não, as pessoas querem aposentar o mais cedo possível para ter um acréscimo na sua renda. Então isso não é aposentadoria. Isso não tem nada a ver com a aposentadoria, é uma outra coisa. Mas gerou a nossa quebra de sistema. Veja, nós hoje temos uma população ainda jovem, relativamente jovem, em comparação ao Japão ou à Europa, mas nós gastamos mais com aposentadorias do que o Japão, que é o país mais idoso do mundo. O Japão gasta cerca de 8% do PIB com aposentadoria, nós já estamos em 12%. Isso não se sustenta. Evidencia que nós temos um problema. Não se sustenta. Nós estamos à beira do abismo. Note que a discussão de previdência no Brasil, podem pesquisar aí, o Google está aí, é fácil para qualquer um. Ela começa já no governo Itamar Franco. Logo após a Constituição de 88, ali em 92, já havia discussão de previdência no governo Itamar. O governo Fernando Henrique tentou fazer uma reforma, fez uma meia boca, tentou fazer uma segunda, também não conseguiu. O governo Lula tentou fazer, fez uma meia boca. A Dilma tentou fazer, fez outra meia boca, porque vai sempre empurrando. A do Temer seria a meia boca e essa também vai ser meia boca. Não vai resolver. Também não vai resolver.
eu assumo o compromisso, volto aqui no primeiro ano do próximo presidente, seja o Bolsonaro ou seja qualquer outro que for, vai estar em discussão a reforma da Previdência. Eu vou cobrar essa presença do senhor aqui. Pode cobrar, isso é fato. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui com relação também à previdência dos parlamentares. O senhor é a favor, o senhor é contra, o senhor abriu mão da sua, não abriu mão? Eu acho que a previdência de parlamentar não deveria existir. Cargo eletivo não deveria ter nem a hipótese de aposentadoria. Esqueça, não tem que aposentar. Você tem que receber, está eleito, é eleito. Vai ter um mandato, 4 anos, vai ter mandato 4 anos. Quer aposentar, pague uma previdência privada. Não tem sentido isso. É um erro conceitual. O sistema tem que acabar. Eu abri mão quando assumi o mandato já em 2016, quando ninguém falava disso. E reafirmei a minha opção agora também em 2018. Eu acho que não tem que existir essa aposentadoria. Além de que tira a nossa autoridade moral para discutir uma reforma da Previdência num momento como esse. Claro. A população não vai entender. Como assim o Paulo quer mexer na minha aposentadoria e ele tem uma aposentadoria grandona lá de deputado? Não está certo o cara questionar nesse sentido. Então eu não quero isso. Como eu quero buscar sempre um debate intelectualmente honesto, limpo, eu achava já errado a aposentadoria, então já resolvi, não quero saber disso. E por mim, não teria nem a hipótese de aposentar pelo regime geral. Gostaria de nem que tivesse isso. Não aposenta e acabou. Aposenta pagando uma previdência privada. Então, há uma discussão hoje na Câmara. A proposta do governo ela já colocava um fim nisso, mas ainda com uma transição meio longa para os futuros parlamentares e tal. Nós temos que acabar desde já. Para os que já estão, até para quem já contribuiu, devolva o dinheiro que contribuiu. Não, porque a população vai passar a acreditar com muito mais. Porque se o próprio parlamentar abre mão da sua aposentadoria, opa, esse cara é sério e eu vou acreditar nessa reforma. Senão a população não vai acreditar nessa reforma. Fica difícil. Estou dizendo que o sistema vai quebrar, mas eu estou garantindo uma aposentadoria para mim. Tem isso não. Então, para mim está fora e acho que pela primeira vez esse debate está acontecendo. Ele não acontecia antes. A aposentadoria aqui no Paraná acabou, a de governador, que era um absurdo. Às vezes tem vice-governador que assumiu 9 meses de mandato e está aposentado como governador. É um absurdo. Não tem que acontecer. Acho que a de presidente da República, sim, tem que ser mantido. Porque o presidente da República guarda segredos de Estado, uma série de coisas. Ele não consegue voltar para o mercado depois, para ele ter um trabalho comum. Ele não consegue. Não é o caso de governador. Um governador consegue. Né? Ele não tem segredos em relação a relações internacionais. Não tem esse sentido. Então, esse não precisa desse resguardo. Já um presidente da República é necessário. Entendi. Deputado, o senhor acabou de aprovar uma medida provisória agora, a 871. Isso. O senhor pode explicar para a gente como que funciona essa medida provisória? Essa medida provisória, né, o governo edita, depois a Câmara o Congresso tem que aprovar. E eu fui relator dessa medida. O relator ele pode modificar o texto inteiro, apresentar um substitutivo, enfim, fazer um monte de coisas. E ela é muito ampla, foi considerada a MP mais extensa já editada até hoje, modifica uma série de coisas em relação ao INSS e ela cria ali uma espécie de força-tarefa para pagar extra por produtividade para os técnicos, peritos e fazerem a reavaliação de processos que constam indícios de irregularidade, onde a Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas, algum dos órgãos de controle apontou irregularidade. Hoje no Brasil estima-se que há um estoque de 4 milhões de processos com indícios de irregularidade que precisam ser revisados. Ou seja, há no Brasil 4 milhões de pessoas que estão recebendo benefícios e possivelmente podem não ter esse direito. Então você imagina o tamanho do dinheiro que... E existe uma estimativa desse valor, não? A estimativa entre essa medida de revisão e mais uma série de ajustes, que é, por exemplo, o auxílio reclusão, que até então a pessoa pagava uma contribuição, ia preso, a família já ia receber o auxílio reclusão por tempo indeterminado, como se ele fosse um segurado. Nós mudamos isso. Ele tem que ter feito 24 contribuições. Por quê? O cara que fez 24 contribuições era provavelmente um cidadão de bem que cometeu um erro e foi parar no sistema e a família dele está tendo na parada. Aí é o objetivo do auxílio reclusão. O que acontecia com uma
contribuição apenas é que o cara é preso, aí o PCC ia lá, corria, fazia uma contribuição, depois arranjava um garoto sem pai e colocava para esse cara reconhecer e o PCC recebia o dinheiro. Meu Deus. Era uma parceria público-privada do Estado brasileiro com uma organização criminosa. Um absurdo. Então, é um absurdo completo. Além de que, olha só... Deputado, e a população não sabe disso. Não sabe, A população não sabe disso. A pessoa podia acumular, estava recebendo auxílio reclusão, está dentro do sistema, ficava doente e recebeu auxílio doença. Não, acabou, isso acabou. Tá? Auxílio doença para quem está preso não existe mais. Você já está preso, tem médico lá no presídio, no sistema, está amparado. E outra, está no regime fechado e fez as 24 contribuições, e para baixa renda, não é mais para qualquer renda não, tem que ser baixa renda. Aí vai receber o auxílio reclusão. Progrediu de regime, foi para o semiaberto, acabou o auxílio reclusão. Antes recebia enquanto estava penado. Agora não, saiu, tem condição de trabalhar, está aberto, então não vai receber auxílio reclusão. Acabou a mamata, tá? Era uma mamata, agora é um seguro, uma boa intenção de não deixar uma família sem resguardo. Não, então, perfeita essa medida provisória. Ela é ótima. E aí estima-se em pelo menos 10 bilhões de reais por ano de economia. Com um valor considerável. Se a gente fizer o cálculo da Previdência, que é por um período de 10 anos, né? Que fala aquele 900 bilhões em 10 anos, só essa medida são pelo menos 100 bilhões de reais nesse período. E quando que ela começa a vigorar? Já está vigorando. Já está vigorando. O presidente já sancionou. A MP, ela passa a vigorar assim que editada, na verdade. Assim que editada. Ela pode cair depois, né? Mas não, aí a gente fez as modificações, o presidente sancionou, teve a cerimônia nessa semana, inclusive na quarta-feira, foi na terça-feira, a cerimônia lá no Palácio, o presidente até quebrou o protocolo, me prestigiou, foi engraçado, está nas minhas redes sociais. Eu vi essa foto. O vídeo, ele me chamando de gordo, que ele tem razão, que eu estou gordo mesmo, uma coisa... Né? E disse a ele... Mas tá fazendo um bom trabalho, pô. Não, eu tô gordo, pô, gordofóbico. Eu sou gordofóbico comigo mesmo, tá? Eu não me aceito desse jeito, não. Mas foi muito legal, porque ele deu um recado a todos os parlamentares que estavam ali olha, eu divido com o parlamento as vitórias. Perfeito. E foi muito bom, quebrou o protocolo. Não, o deputado tem que falar, me passou a palavra. Brincou do jeito dele, a gente tem uma amizade já antiga, mas ele fazendo isso em público é um gesto importante assim, para o parlamento. Com certeza. Então, essa relação está tão criticada e ali acho que ele marcou um golaço, vendo assim, os deputados estavam todos felizes e isso é muito bom. O clima tem que estar bom, né? Com certeza. O clima de paz, a gente produz mais sempre. Deputado, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente já volta. Pode ser? Tá bom, não vou correr não. Então tá bom. Pessoal, nessa volta aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o governo Bolsonaro. O senhor foi um grande apoiador do governo Bolsonaro. Sou. É um grande apoiador do governo Bolsonaro. Como o senhor tem visto o trabalho do nosso presidente? Eu acho que o presidente precisa ainda acertar algumas coisas no sentido de vender um pouco mais de estabilidade. Não precisa entrar em toda a bola dividida, um ponto de o uso das redes sociais ou se pronunciar sobre determinado tema, que tem que sintonia fina, porque a gente sabe que a imprensa é hostil ao governo Bolsonaro. A imprensa brasileira, em sua maioria, tem um viés de esquerda e tem uma agenda, por causa do processo de formação dos próprios jornalistas, do desempenho do uso dos veículos de comunicação no período militar, gerou toda uma cultura disso, e o jogo é esse, a regra é essa. Tem que lidar com isso, por isso tem que cuidar para não gerar essa instabilidade, é necessário ter estabilidade. Sim. No mais, o governo, a formação técnica do governo é inigualável. Nenhum outro governo foi tão bom como esse, com nomes tão bons quanto esse. Paulo Guedes, Salim Matar, Rogério Marinho, gente craque, gente reconhecidamente craque. Sérgio Moro, para não entrar nesse que a gente poderia falar desse em um outro ponto específico. Mas são pessoas de trajetória reconhecida, credibilidade, honestidade reconhecida e que relataram já a mim, tive a oportunidade de conversar com todos esses, os conheço antes do governo, por causa do meu trabalho junto ao movimento liberal, uma série de coisas, que foram convidados, assumiram e formaram a equipe do jeito que quiseram, tá? Sem interferência, sem o presidente
nomear. O presidente confiou os caras à missão e deixou os caras formarem a equipe. Isso é inédito, nunca aconteceu. Tanto que nós temos uma velocidade enorme já nos projetos de concessão de portos, de aeroportos, de estradas, está acontecendo muito. Na pasta do ministro Tarcísio, está voando, está mandando bem. Assumiu, teve a virtude de assumir o trabalho das parcerias que já estavam praticamente desenhadas, uma boa parte no governo Temer, ainda, que fez um bom trabalho nesse campo, sim, e ele colocou para andar, que é o que importa, as coisas têm que andar. Então, assim, eu acho o governo muito bom e ele precisa cuidar para não ser gerador de crises. Porque uma vírgula, um alfinete no chão, o pessoal vai dar um superdimensionamento para fazer uma crise. O que eu vi é que nesses últimos 2 meses principalmente, ele tem se afastado um pouquinho das redes sociais. Ele tem dado uma segurada, porque ele recebia uma crítica e ele rebatia, rebatia. Está mais em paz. Está mais em paz. A coisa está mais... Vê como gera paz. Porque está fluindo. Mas é um processo de aprendizagem. Veja, o Jair é um dos primeiros caras a usar as redes sociais da liderança política com eficiência, e ele tem um jeito muito espontâneo, e isso criou uma necessidade até na própria base eleitoral dele, de ver a posição dele, de estar vendo ele confrontar e tudo mais. Mas agora ele é presidente, ele é um navio, um pronunciamento dele é a direção que o navio vai, sabe? Sim. E isso gera muita consequência. Então, ter mais prudência nesse uso, não quer dizer deixar de usar, ele precisa falar direto com a população. Isso é uma grande arma, uma grande ferramenta e ela é muito eficaz, mas é usar com um pouco mais de cálculo. E acho que eles estão entendendo isso, tanto ele quanto os filhos, que o sistema não foi desenhado para o presidente ter filhos públicos, figuras públicas, que eles se tornam extensões do poder. E eles não tinham compreendido isso também, agora estão acertando o tom, que essas pessoas são bem intencionadas, é gente de bem. Sabe, ninguém tá ali de sacanagem, nada. De verdade. Então, você vai acertando a sintonia fina, aí a coisa vai andar muito bem e já está. Nas últimas 3, 4 semanas, o governo obteve várias vitórias importantes, tanto na Câmara, no Senado, ações do próprio Poder Executivo. E apesar do momento ser difícil, eu acho que está se achando a direção e velocidade de cruzeiro. Então, o que o senhor comentou agora é importante a gente destacar aqui, porque o momento é difícil. Mas eu vejo que o momento é difícil por conta dessas questões que envolvem o nosso ministro Sérgio Moro. Como que o senhor tem visto isso? O ministro Sérgio Moro, ele é um dos avalizadores do governo. Né? Obviamente que seria um alvo. Sérgio Moro lidou com a maior quadrilha da história da humanidade, até hoje conhecida, uma organização criminosa da história da humanidade. Você acha que ia ficar barato? Acha que ninguém ia tentar reagir? Esses vazamentos, eu tenho até dificuldade de comentar o conteúdo deles, porque eu não sei se não foram auditados, eu não sei se foi modificado, se não for. Eu não confio no senhor no Greenwald, que era parceiro do Snowden, um espião, está asilado na Rússia. Eu não tenho nenhuma razão para confiar naquele sujeito. Ele tem a liberdade de publicar o que ele quiser. Sigilo da fonte, está tudo certo lá. Então, mas eu não dou credibilidade àquilo. Por quê? Veja, os processos não têm vício, tanto que ele não apontou nenhuma mensagem que mostre nenhum vício nos processos, e o processo foi confirmado nas instâncias superiores, 3 instâncias, N juízes, então, alto lá. Estão tentando usar isso, criar um factóide, desmoralizar o ministro e gerar alguma nulidade no STF para colocar o vagabundo do Lula na rua. Essa é a agenda. Tanto que o jornal, o site, Intercept, ele age claramente tentando fazer uma narrativa soltando a conta-gotas as informações que tem. Se quiser ser jornalismo revelar, revela tudo. Coloca, é isso aqui, ó, chegou em nossas mãos isso. Não, essa última deles, inclusive, parece que juntaram frase de um tempo com o outro e colocaram. Então não... Sem a menor credibilidade. Sem a menor credibilidade. Pode até depois vir a comprovar a veracidade, mas até agora não. Ninguém checou, não há como comprovar. Por que eu tenho que dar credibilidade a isso? Imagine se fosse de você, o cara bota lá, olha, isso aqui o Miguel colocou aqui, não tenho como checar e eu vou sair condenando o Miguel? Eu não. Tá certo. Não, e a gente vê que foram coisas jogadas no ar justamente
para tumultuar, mas eu vi que o Sérgio Moro saiu muito bem. Saiu muito bem. Ele saiu, foi lá ao Senado, foi sabatinado, saiu maior do que entrou e o Senado saiu menor do que antes do Sérgio Moro entrar. Porque ficou patético aquilo, claramente, para fazer um show. E ele se defendeu muito bem. Muito bem. E na verdade, com equilíbrio. Eu não vejo que ele foi lá se defender ou dar explicação. Ele foi lá mostrar a postura de que ele tinha como juiz. Sem ser convocado, ele foi lá. Sem ser convocado, justamente. Voluntariamente. E aí você vê um Renan Calheiros com 13 inquéritos nas costas, inquirindo o Sérgio Moro. Sem cabimento. É uma inversão total. Estão fazendo do juiz o bandido da história, né? Não tem nenhum sentido isso. A gente não pode deixar se perder, se prender nessa narrativa criminosa, entre aspas, que estão tentando estabelecer. Mas acho que a população está entendendo. Sim. A população está feliz porque é o seguinte, pelo menos nós do Política Brasil, pensamos assim, político corrupto, o lugar é na cadeia. Simples. Na política é que não é. Sabe? Justamente não é na política, é na cadeia. Então tem que acabar com isso. E o Moro fez isso. Colocou essa turma que vinha prejudicando o nosso país, que vinha usando o povo como manobra para conseguir seus objetivos. Então... Olha, entre Sérgio Moro e o Glenn Greenwald, eu vou ficar com o Sérgio Moro. 100%. Tá? Até que me provem realmente que o Sérgio Moro fez a besteira, eu estou com o Sérgio Moro. Ponto. Eu também. Então, fechado aqui a nossa discussão. Deputado, com relação ao seu trabalho, o senhor está em alguma comissão lá? O que o senhor tem? Eu sou membro da CCJ, sou membro da comissão também especial que analisa a reforma da Previdência. Também faço parte, não como titular, mas como suplente da Comissão de Segurança Pública, na Comissão de Ciência e Tecnologia. Trabalho lá na Câmara não falta. Tá? As pessoas, e eu também, quando trabalhava apenas no jornalismo, achava que aquilo lá, os caras trabalham 3 dias e tal, é uma bobagem. Não tem nada a ver, era uma incompreensão minha. O ritmo lá é muito pesado, você tem ali 3 dias de trabalho, porque precisa reunir o país inteiro ali. E nem todo mundo mora em Curitiba, que pega um voo para Brasília, 1h40, tá lá. Tem pessoas que são do interior, imagina um cara do interior no estado do norte, do Acre. Então há um tempo de logística ali, e quando se reúne, não tem... A agenda não respeita horário de almoço, café, não tem nada. É o dia inteiro de trabalho. Tá? Então todas as demandas reunidas ali, é uma fábrica de louco. Você fica maluco lá, e aquele prédio de concreto, você não vê a luz do sol, você pensa que é 2 horas da tarde, já é 7 da noite, você não comeu, não fez nada. É um ritmo alucinante. É um ritmo muito, muito maluco. Muito maluco. Eu não estou me penalizando com isso, estou apenas contando. Claro. É assim mesmo. Tanto o pessoal me liga, eu queria falar com você, aí tipo terça ou quarta, quinta, né, que a gente normalmente está em Brasília, queria falar com você, podemos marcar? Eu falei, cara, chega aqui na Câmara e me liga, eu não tenho a menor ideia de onde eu estarei e o que eu estarei fazendo durante o dia. No início eu até marcava, mas eu tinha sempre que desmarcar, porque o bicho está pegando na comissão, está na hora de eu falar, eu tenho que apresentar, temos que fazer uma estratégia aqui, aí eu não posso, que eu marquei de receber uma pessoa ali, não dá, não tem como fazer isso. Entendi. Então, é um caos. Mas está conseguindo administrar? Sim, acho que sim. Então, os resultados estão vindo aí. Ótimo. A gente tem acompanhado o seu trabalho. Eu tô satisfeito. Obrigado. Por enquanto. Obrigado. Por enquanto. Mas estamos atentos. A vigilância é permanente, principalmente a minha mesmo. Com certeza. Deputado, vamos conversar aqui um pouquinho do seu amigo também, do governador do nosso estado aqui, o Ratinho Júnior. Como você tem visto o governo do Ratinho? Eu acho que o Ratinho está indo bem, está levando as coisas de uma forma muito serena. Você vê que não há crises no governo, ele está conduzindo de forma leve. Eu acho que é uma boa pegada, que é muito da personalidade dele mesmo, de somar, de agregar, de ouvir. Mas ele tem dificuldades, claro, porque a realidade do país é difícil. Ele já tem um orçamento todo amarrado, porque a legislação é assim. E o Paraná tem uma legislação absurda. 9% do orçamento vai para o Poder Judiciário, para fechar.
né? Acho que 3% para o Ministério Público, mais acho que 4 ou 5% para a Assembleia. Então, o que sobra para o governador, ele determinar aqui ali é muito pouco. No governo federal também é um tanto assim, mas no governo do estado é mais amarrado ainda. Sabe? Então, o cara tem dificuldade. E agora vai começar um movimento aí de sindicatos, de representantes de funcionários públicos, de corporações, tentando colocar o governador contra a parede para aumentos, onde não há nenhuma condição de fazer. Eu vi uma declaração deles e que ele foi muito bem. Ele disse, olha, o governador gostaria muito de dar aumento, mas o governo não tem como fazer, porque está lá no limite da lei de responsabilidade fiscal, e a arrecadação é muito tímida, e ele tem feito esforços para reduzir o custo da máquina, né, até com atos que não dão tanto impacto, porque são pequenos, mas são simbólicos, como a própria aposentadoria de governador, alguns gastos assim, que simbolizam a direção que um governo está tentando fechar a torneira. Um governo sério que está tentando buscar recursos e está buscando... Gente, você achar que um governador vai querer ficar brigando com um funcionário e não dar aumento se ele tiver dinheiro em caixa? Não. Seria uma estupidez. Agora, aí é que tá. É muito difícil fazer as coisas no Brasil de forma séria, porque nem sempre você não tem um pacto social real. Poxa, você é representante de uma entidade, de professor, de policial militar ou de qualquer outra coisa. Vai lá no secretário da Fazenda, o cara mostra, olha, tá aqui, essa aqui é a conta do governo. Eu não tenho dinheiro, o dinheiro fechou, estou a 0,5% da lei de responsabilidade fiscal. Você vai ficar fazendo uma arruaça pública contra o governo? Não dá para fazer. E num governo que assumiu há 5 meses, 6 meses? Assumiu há 5 meses, que está trabalhando com orçamento anterior, o país inteiro, o desemprego aumentando, as incertezas por conta da necessidade de reforma aumentando, o investimento retraído, a arrecadação visivelmente patinando, porque se a economia esfriou, cai a arrecadação, obviamente. O setor privado, que é quem financia o setor público, achatando o salário. Como é que o público vai ter aumento quando o privado está caindo? Não existe arrecadação? Quando nós temos 13 milhões de desempregados, tem que ter bom senso. Sabe, é natural que haja alguma tensão, eu entendo que os funcionários queiram melhorar a sua condição, ganhar mais, a ambição faz parte da nossa vida, ela é importante, mas a razoabilidade também é importante. No momento não há condições, não há, e ponto. Ah, o Paulo está falando isso, que ele é deputado, que ela não sei o quê. Bom, primeiro de deputado também não teve, e nem vai ter, e eu seria contra se alguém fosse propor. A minha família é toda formada por funcionário público, toda ela. Tá? Irmã, tio, é professor, meu pai é policial e tal. Eu sei, não há o que fazer. Não é o momento. Eu seria irresponsável, tendo conhecimento que eu tenho sobre as contas públicas, estar defendendo aqui aumento para A ou para B. Eu vou ficar, claro, indignado se o governo estiver desperdiçando dinheiro, sabendo que está desperdiçando dinheiro. O desperdício no Estado sempre vai ocorrer porque a máquina é muito grande, ela tem que ser reduzida, mas as pessoas também não querem que se reduza a máquina. Não. Todo mundo fala, tá muito... Pode mexer naquele lá, mas não mexa comigo. Não mexa comigo. Ou eu queria estar lá também. Ou alguém aqui no Paraná, por exemplo, é a fim de vender a Sanepar, a Copel, fechar aí um monte de coisas que existem. Não são. Fala isso, todo mundo fica brabinho aqui. O pessoal adoraria sonhar com uma diretoria da Copel, né? Com certeza. É assim. Está todo mundo preocupado em gerar energia, entendeu? É verdade. Isso. Deputado, o ano que vem temos aqui eleições a prefeito. Qual que é sua visão da próxima campanha prefeito? A sua aspiração? Conta um pouquinho para a gente aí. Eu acho que tem tempo ainda. Veja, acabei de ser eleito para um mandato de deputado federal, no momento que o país precisa de reforma, que eu estou dizendo aqui desde o primeiro minuto desse nosso bate-papo. Então eu estou focado em resolver esses problemas, não parei para pensar ainda sobre a questão municipal, ela é importante, óbvio, a maioria do meu eleitorado está aqui, a cidade que eu moro, que eu vivo, que me deu tudo que eu tenho, meus amigos, minha profissão, mas o meu foco no momento está lá. Claro que depois, a gente superando isso, eu tenho que tomar uma decisão, quem é que avaliar a gestão,
se vou apoiar o prefeito, se serei candidato ou não. Tem pessoas que pedem para eu sair, tem pessoas que pedem, não, fica, você é tão bom deputado, fica lá. Tem que avaliar tudo isso, ver se é necessário. Eu não fecho nenhuma porta, tem que avaliar com o partido também, com as pessoas que compõem o partido, a necessidade, a viabilidade de construir uma campanha, não é fácil. Eu não vou sempre pelo caminho mais fácil e responsável, não. Eu quero fazer as coisas certas. Só se eu avaliar que o prefeito Rafael Greca está indo bem, por que eu vou sair candidato contra ele? Eu não farei isso. Se eu avaliar que a gestão dele tem problemas e que eu poderia apresentar alguma coisa diferente, eu posso vir a ser candidato. De forma muito tranquila. Né? Não estou tão afoito aí pensando na prefeitura ainda não. No meu tempo de agir, ainda tenho tempo para decidir. Perfeito. Deputado, o nosso tempo está acabando. Deixa um recado, não só para os paranaenses, mas para o povo brasileiro. Bom, primeiro te agradecer mais uma vez por estar aqui. E o recado que eu quero deixar, eu acho que vocês que acompanharam essa entrevista perceberam isso, que ele está em todas as minhas falas, que é um pedido de responsabilidade e bom senso para todo cidadão brasileiro nesse momento. Nós estamos com muita dificuldade, a dificuldade ela vai ampliar se a gente não for responsável. Se a gente procurar o caminho fácil, a gente vai estar dando tiro no pé. Se você der ouvidos àqueles que oferecem a solução fácil, você está pedindo para ser enganado. Esse sujeito é um irresponsável, é um populista, quer ludibriar você para que você conceda poder a ele. Então não caia nisso. Procure pesquisar, procure a informação correta, procure os dados e você vai ver quem está falando a verdade e vai estar sempre do lado de quem é verdadeiro, responsável e que vai construir um futuro para a nossa nação. Deputado, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado, mais uma vez. Boa noite a todos.